ser bem curta a nossa sessão, né? Que assim seja, amém. Se Deus quiser, assim seja. Volta para despachar os processos. Então, a gente pode começar, né? O procurador já está presente? Já, ele entra agora. Já entrou? Já. Pode começar. Pode. Já iniciando aqui a nossa sessão. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador André Costa. Bom dia, desembargadora Jane Ruth. Desembargador José Lopes de Araújo Filho. Bom dia, doutora Adriana Dantas. Doutor Alderi Furtado Lopes, defensor público. Procurador de Justiça, doutor Francis Mauro Gomes Ribeiro. Bom dia, Lorena, Kélvia, os meninos que estão aqui presentes, policiamento. Quem está virtual acompanhando, bom dia. O desembargador Jaime está de férias, né? Então, seremos só nós quatro. Nós quatro, com o procurador e o defensor público, obviamente. E existindo quórum, né, declaro abertos os trabalhos da sessão do dia 12 de abril de 2023, invocando a proteção de Deus aos nossos trabalhos. Amém. E passo a votação da ata da sessão anterior. Todos receberam, todos aprovam. Concordo com a aprovação, excelência. Declaro, então, aprovada, desembargador Lopes também, e a Adriana já disse, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Só que teve um processo aqui que foi adiado ou retirado, Lélia? Retirado de pauta. É o processo da ordem 26. É um embargo de declaração, é o 019 47 23 18 2016. Ele é da 39ª Vara Civil. O embargante é o Fábio Iuli Moreira e Flávio Ribeiro Brilhante Júnior. O embargado é a construtora Marquise S.A. Os advogados são Tiago de Castro Pinto Lopes, Alex Átila Costa de Oliveira, Clóvis Macedo Matoso Vilela Lima, Nayara Diógenes Duarte e o relator desembargador André Luiz de Souza Costa. Só foi esse. Desembargadora, só uma observação. Não é retirado, vai ser adiado. Foi adiado para a próxima sessão, tá? A Lorena está me dizendo que, como ele já tinha sido adiado, aí ela está dizendo que ele está sendo retirado. Mas foi adiado uma vez só. Só pode adiar uma vez. Só pode adiar uma vez. Então, pronto. Então, retira de pauta o republicar. Obrigado, excelência. Então, vamos lá. Não temos processo do 942, porque temos, né? Mas não está todo completo a Câmara. Pedido de vista. Pronto, vamos passar para os pedidos de vista. Eu trouxe aqui 4 processos que havia pedido vista. O primeiro é o 42, é um agravo de instrumento 063-6169-26-2022. É da 2ª Vara Civil da comarca de Barbalha. O agravante é a Unimed Fortaleza, o advogado Davi Sombra Peixoto, e agravado é o José Sávio de Oliveira, o advogado é o Paulo Giorgio Quezado Gugel e Silva, e a Samara da Paz Oliveira, a desembargadora Lira Ramos de Oliveira. A relatora, a desembargadora Lira Ramos de Oliveira. No voto da desembargadora, ante o exposto, conheço e nego o provimento ao presente recurso, mantendo rígida a decisão interlocutória guerreada. Vou ler aqui meu voto. Pedir voto dos autos para melhor exame da matéria. Na espécie, a douta relatora, eminente desembargadora Lira Ramos de Oliveira, negou provimento ao recurso da Unimed, Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Limitada, mantendo incólume o ato admoestado, no sentido de ser custeado o tratamento adequado ao requerente, até o julgamento final da lide, consistente em tratamento domiciliar com assistência à saúde por uma equipe multidisciplinar, conforme solicitação médica, da seguinte forma: 1. Tratamento home care
com fornecimento de médico a cada 15 dias, ou, se intercorrência, enfermeiro semanalmente, fonoaudiólogo 5 vezes por semana, nutricionista 2 vezes ao mês, fisioterapia motor e respiratória 5 vezes por semana, acompanhamento de estomaterapeuta 3 vezes por semana, até resolução da úlcera de decúbito, sobre a forma domiciliar, home care. 2. Fornecer todos os insumos, solução pH, MB, creme barreira, espuma de hidropolímero, com bordas de silicone, gases simples e estéreo, filme transparente, luvas de procedimento, tamanho M, conforme indicação médica. Anota o prazo de 5 dias para o cumprimento da medida liminar sob pena de multa diária no valor de R$ 500, limitada a R$ 100.000. Posteriormente, ainda foi determinado, em pleito agasalhado pela relatora, o fornecimento do serviço de técnico de enfermagem 24 horas. Pois bem, ab início deverá ser feita a distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, como modalidades do serviço de home care, atenção domiciliar. A assistência domiciliar, como se disse, é mais ampla que a internação domiciliar, sendo entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A propósito, o enunciado 64 da segunda jornada de Direito da Saúde diz o seguinte, abre aspas, a atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último. Nesse sentido, os artigos 4, inciso 2 e 3 e 13 da Resolução Normativa da ANS número 465/2021, eu vou poupar aqui o senhor de ler, mas o artigo 4 ele traz o conceito do que é atenção domiciliar e o que é internação domiciliar, no inciso 3. Esse voto, eu até coloquei, ficou disponível aos senhores, podem acompanhar. Está disponível, Adriana? Tá? Então... certo. Mas eu coloquei disponível para que acompanhe. Tem o artigo 13, caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, também trata aqui, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes na Agência Nacional de Vigilância, nas alíneas C, D e G do inciso 2 do artigo 12 da Lei 9656. Tem o parágrafo 1. Assim, nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à internação hospitalar, deve-se observada a previsão contratual ou a negociação entre as partes. É que o home care não pode ser concedido, isso aqui eu cito uma decisão do STJ, no RESP 15.37.301, abre aspas, é que o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares, fecha aspas. Com efeito, na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar ela pode ser obtida, não como uma extensão da internação hospitalar, mas como uma conversão desta. E, para tanto, há necessidade de 2 pontos. 1, de haver condições estruturais da residência. 2, da real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente. 3, da indicação do médico assistente. 4, da solicitação da família. 5, da concordância do paciente. E 6, da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supere o custo diário em hospital. Isso porque, como serviço de atenção domiciliar não foram considerados no cálculo atuarial do fundo mútuo, a concessão indiscriminada deles, quando mais onerosos que os procedimentos convencionais já cobertos e previstos, poderá causar, a longo prazo, desequilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, comprometendo a sustentabilidade das carteiras. Isso aqui é uma citação do STJ no RESP 15.37.301 do Rio de Janeiro, devendo, entretanto, a operadora comprovar eventual recusa com dados concretos e dar oportunidade ao usuário de complementar o valor de tabela. Isso aqui é só uma explicação. No caso, o autor perdeu a mobilidade dos membros inferiores, necessitando de auxílio integral para as suas atividades,
conforme relatório do médico Luiz Ricardo Santana. O mesmo ainda possui diagnóstico de apneia hiponeia obstrutiva do sono grave, necessitando da utilização diária do BiPAP, com modo AVAP ou VAGS, VGPS, de acordo com o relatório da médica Aline Furtado. E mais, trata-se de idoso com 82 anos de idade que apresenta insuficiência vascular, síndrome demencial, estando mesmo acamado, e do relatório também da médica Aline Furtado. Já conforme o relatório da médica Larissa Leal Cruz, ainda é, abre aspas, portador de obesidade sarcopênica mórbida, síndrome de fragilidade, imobilismo, incontinência urinária e fecal, sequelas coreal, totalmente dependente, usa fralda em tempo integral, necessitando de suporte ventilatório não invasivo, uso de O2 suplementar e necessidade de aferição dos sinais vitais de forma recorrente. Nesse cenário, a hipótese é de internação domiciliar, pela necessidade de atenção em tempo integral ao paciente, com quadro clínico mais complexo, e nada denota que a residência não tenha condições estruturais, havendo a comprovação da real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente através dos relatórios médicos indicadores da internação via home care. Houve solicitação da família e, pela sua própria condição, não se afere discordância do paciente. Ademais, a operadora não prova a afetação do equilíbrio contratual com a apresentação de dados concretos, conforme eu já havia explicado no início. Com efeito, corroboro a determinação de fornecimento de médico, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapia motora e respiratória, acompanhamento de estomaterapeuta e do serviço de técnico de enfermagem, tudo sob a forma domiciliar, home care. Igualmente, corroboro a ordem de fornecimento de todos os insumos pertinentes, uma vez que, abre aspas, a cobertura de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus, acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios e da sua subutilização, enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. Decisão, essa aqui está entre aspas, foi a citação também do RESP 2017-759, do STJ. Com tais considerações, acompanhando a relatora, nego o provimento ao recurso. É como voto. Então, em resumo, eu acompanhei o voto da relatora com essa fundamentação que eu trouxe aqui no meu voto vista. O desembargador André tinha votado já anteriormente, acompanhando, né? Então, o senhor ratifica, né, desembargador André? Ratifico o voto, acompanha a relatora. Pronto, eu vou ler aqui só o resultado, que a Câmara, por maioria, aliás, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Então, Vossa Excelência, desembargador André, lavra o acórdão. O próximo que eu trouxe foi o 43 da pauta. Também é um agravo de instrumento. É o 062-33-04-05-2021, da 29ª Vara Cível. Agravante. O agravante é o Ives Oliveira Evangelista, representante legal Silverlane do Nascimento Oliveira, advogada Camila Cardoso de Souza Ribeiro, agravada Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada, advogado Davi Sombra Peixoto. Relatora, desembargadora Lira Ramos de Oliveira. 43. Na espécie, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. No primeiro grau, fora proferida decisão interlocutória, agravável, com o seguinte teor, abre aspas, isto posto, e por tudo que dos autos consta, defiro a antecipação dos efeitos da pretendida tutela, initio litis, inaudita altera partes, nos termos do artigo 294 e 300 do novo Digesto Processual Civil, intimando-se a instituição requerida para que autorize, forneça e custeie a realização de 2 sessões semanais de fonoaudiologia nos métodos Bobá e Samaral Brandão, com experiência em linguagem infantil, uma sessão semanal de psicologia
especializada em transtorno de comportamento infanto-juvenil, com experiência em psicologia do desenvolvimento e em terapia cognitivo e comportamental. 2 sessões semanais de psicopedagogia, especializadas em acompanhamento de crianças com déficit de aprendizado escolar, sugerindo a continuidade do tratamento com o profissional que já o assiste, em razão do vínculo emocional já estabelecido. Uma sessão de musicoterapia, dando continuidade ao tratamento já iniciado, visando o benefício de sua atenção, bem como do contato social, tudo conforme prescrito pela médica que o assiste, especialista em neurologia infantil, doutora Carolina Figueiredo, em prol do promovente, Ives Oliveira Evangelista, junto aos profissionais indicados, preferencialmente na solicitação do médico assistente, e conforme também relatórios ou por outros que venham a ser indicados, credenciados à ré, a se realizar no prazo máximo de 10 dias, salvo justificativa plausível a ser analisada por este juízo, sob pena de aplicação de astraentes no valor de R$ 500 até o limite de 60 mil. R$ 60.000, em caso de descumprimento do hora ordenado, computando-se a partir da ciência do ato intimatório do representante legal da ré, noticiando a efetivação da diligência ex-vido normativos do artigo 139, inciso 4º, 297 e 536, todos do novo de gesto processual civil e 84 do Código de Defesa do Consumidor. Em caráter alternativo, intime-se o autor para informar se há algum profissional não credenciado atualmente tratando o menor, devendo indicar o nome completo e sua qualificação do conselho de classe, bem como se este deverá continuar o tratamento já iniciado, em caso positivo. Fica autorizado que o autor, ao final de cada mês e mediante a apresentação dos respectivos recibos, notas ou faturas emitidas pelos referidos profissionais, fazer os correspondentes pedidos, junto à ré, de reembolso dos números de sessões realizadas, ciente a paciente segurado que, ao optar pelo atendimento fora da rede credenciada, deverá ser reembolsado em conformidade com o valor constante da tabela do plano de saúde. Fecha aspas. O agravo da espécie é manejado pelo autor contra a segunda parte do dispositivo ora susa sublinhada. Como sintetizado pela eminente relatora, a parte ora recorrente se insurge tão somente contra o capítulo da decisão recorrida que determinou o reembolso. É só essa parte aqui final do reembolso. Em caso de atendimento fora da rede credenciada, em conformidade com o valor constante da tabela do plano de saúde. Segundo o voto condutor, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, abre aspas, nos casos em que não se afigurar possível a utilização dos serviços autorizados em estabelecimento credenciados, o artigo 12, inciso 6º da Lei 9656, limita o reembolso aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde em sua rede conveniada. STJ, a RESP número 2008-637. Todavia, no caso concreto, verifica-se que a Unimed não apresentou nenhuma prova quanto à existência de profissionais credenciados ao plano com aptidão para fornecer o tratamento de quem necessita a parte agravante, fecha aspas. E concordo com o que for assentado. Na verdade, o que me parece é que o procurador jurídico da operadora ele não observou tratar-se de contra-razões recursais, cujo móvel da contenda, no particular, restringe tão somente a obrigação de custeio integral ou não, nos casos de atendimento fora da rede credenciada. A discussão verte estritamente ao reembolso, em conformidade com o valor constante da tabela do plano de saúde. Não obstante, além de restar incuriosa na defesa do capítulo decisório, que é pertinente à impugnação, tece argumentos de ordem refutativa e que deveriam ser deduzidos em recurso próprio, sede rígida da pretensão reformatória atinente à primeira parte do comando judicial. Com efeito, consabe-se que quando o tratamento pleiteado não é ofertado pelo plano de saúde em sua rede credenciada, abre aspas, não há como se falar em aplicação da tabela da operadora do plano de saúde,
para atendimentos semelhantes, devendo o reembolso ser realizado de forma integral. Eu cito aqui as decisões do STJ. Posto isso, acompanho a eminente relatora para o fim de dar provimento ao recurso na sua persecução. É como voto. Também estou acompanhando o voto da relatoria. E, desembargador André, Vossa Excelência também ratifica o voto já proferido? Ratifico o voto já proferido e acompanho a relatora. Pronto. Então, no 43, a Câmara, por unanimidade, conheceu... Obrigada, Franca. Conheceu do recurso para dar provimento. Desembargador André lavra o acórdão. O 44 é um agravo de instrumento 063-3980-12-2021. É da 38ª Vara Civil. O agravante é o Bradesco Saúde. O advogado é Wilson Salles Belchior. A agravada são as iniciais LFA, BR, PA, GFAB. Advogado João Paulo de Azevedo Martins, João Vitor Fernandes de Almeida Messias. Relatora, desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Na espécie de vista dos autos, para melhor exame da matéria. No primeiro grau, fora proferida decisão interlocutória agravável com o seguinte teor, : destarte e por bem deferir a tutela provisória de urgência, no sentido de que a promovida providencie o tratamento pleiteado na inicial com profissionais pertencentes ao corpo de credenciados do plano, que ostentam a qualificação indicada na prescrição de folhas 47. Caso não haja profissionais qualificados, credenciados à promovida com tais requisitos, deve esta custear e indicar os profissionais habilitados para realizar o tratamento. Ou, caso não o faça, deve custear tratamento necessariamente desempenhado pelos profissionais a serem indicados pela promovente, na forma e quantidade ali indicados, em até 10 dias da apresentação das respectivas notas fiscais, sob pena de multa diária de R$ 100.000, em caso de descumprimento da decisão, limitando-se a R$ 30.000, com fundamento no artigo 301, combinado com 536, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Fecha aspas. E conforme a referida prescrição, a operadora deverá fornecer terapia ocupacional com profissional capacitado nos métodos Samarão Brandão, Sensory Babies, integração sensorial de Aires e Bobá. Deverá fornecer também fisioterapia motora com especialista nos métodos Bobá, Cuevas Medec e aplicação do Kinésio Tape. Pois bem, meu entendimento pessoal sobre as questões relacionadas ao direito à saúde, como consabido por todos os outros julgadores que ora compõem esta egrégia Câmara de Direito Privado, é aquele deduzido no acórdão do recurso especial repetitivo 11.24.552, Rio Grande do Sul, julgado pela Corte Especial, como melhor para a segurança jurídica, consistindo-se em não admitir que matérias eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Nesta senda, o enunciado número 31 da primeira jornada de Direito da Saúde, então realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que, para se proferir decisão racionalmente fundamentada, o magistrado deve, abre aspas, obter informações do núcleo de apoio técnico ou câmara técnica e, na sua ausência, de outro serviço de atendimento especializado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 17.29.566, São Paulo. Relator ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma. Logo, os julgamentos, para mim, devem ser obsequiosos às notas técnicas, a exemplo das emanadas nos NATJUS, Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal, para que se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora à luz dos preceitos de saúde, baseada em evidências, elucidando-se a questão eminentemente técnica subjacente à jurídica, acerca da efetiva imprescindibilidade da prescrição. E o artigo 10º, incisos 1,
5º, 9º da Lei 9656, de 98, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico-cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados ou não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades. Como é que eu tiro isso aqui? Pelas autoridades competentes. Neste palmilhar, o enunciado de saúde suplementar, número 26, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, dispõe ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Veja-se nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, agravo de instrumento no ARESP 1497-534, do ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 2020, também o 1627-735 de São Paulo, julgado em 2021. Correlatamente, consabe-se que a 4ª turma do Colégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, sob pena de se inviabilizar a saúde suplementar. Confira-se a ementa do aludido precedente. Eu vou evitar ler, que ele é bem longo, né, e todos podem acompanhar o voto que eu disponibilizei. Vou pular essa parte aqui. E, desde então, a necessidade de cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS é, ou deveria ser, observada caso a caso, podendo ser admitida tão somente de forma excepcional, desde que demonstrada a efetiva necessidade através de prova técnica. Definiu-se, pois, que não basta a prescrição do médico que acompanha o paciente. Prioritariamente, devem ser observados os procedimentos e medicamentos previstos no rol de cobertura e, como SUS ressaído, apenas em hipóteses excepcionais, com a demonstração técnica da efetiva necessidade, deverá ser autorizada a cobertura em hipóteses não previstas. Veja-se, também aqui está a decisão do STJ, para as jurisprudências que eu colacionei. Também eu vou pular, evitando aqui toda essa leitura, para não cansar vossas excelências, que podem acompanhar o voto. Desculpe só o defensor público e o procurador, que não tem como acompanhar. Inclusive, com o advento da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que corroborou o direito jurisprudencial que deveria ser observado na espécie, toda e qualquer intelecção dissonante perdeu qualquer razão jurídica de subsistir. É que, nos casos de tratamento ou procedimento prescrito por médico, odontólogo, assistente, que não estejam previstos no rol, a lei dispõe que a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de plano de saúde, assistente, mas desde que aquelas duas condições, né? Se existe comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidência científica e plano terapêutico, ou 2, existe uma recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, CONITEC, ou existe a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Assim, para fins de julgamento, prevalece, ou deveria prevalecer, para os casos envolvendo o direito à saúde, a medicina baseada em evidências científicas. Dito isto, sobre os métodos prescritos de forma direta e objetiva, cumpre-me as seguintes considerações. Samarão Brandão, foi uma das exigências que o profissional tivesse esse curso do Samarão Brandão. Não se evidencia, por prova nos autos, que exista uma comprovação da sua eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou que existam recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde, CONITEC, para sua aplicação, ou ainda que exista recomendação de algum órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional aprovada também para seus nacionais. Esse mesmo argumento eu estou colocando também no Sensory Babies e na integração sensorial de Aires. Todos esses três não evidenciam nos autos nenhuma eficácia, nenhuma comprovação da sua eficácia à luz da ciência da saúde, baseadas em evidências e plano terapêutico, ou que existe a recomendação da CONITEC,
ou de algum órgão internacional, com aprovação também nos seus nacionais, para esses três cursos aqui. O BOBA, no tocante ao tratamento multiprofissional pelo método BOBA, a nota técnica 29.219, também elaborada pelo NAT-JUS Nacional, Hospital Albert Einstein, 18 de março de 2021, disponível no banco de dados, NAT-JUS do CNJ, também não traz como se tivesse evidência científica esse método BOBA, né? Porque ele diz o seguinte, nessa nota do NAT-JUS, encontramos apenas um estudo, publicado em 1981, que avaliou a aplicação do método BOBA em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vodja, constituindo grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários. B. Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para a reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de BOBA. Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas. A letra C são 5 itens que eles colocam aqui nessa nota do NAT-JUS, nessa nota técnica 29.219. No terceiro, não há evidência científica que sustenta a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação. E D, mesmo que existisse evidência de superioridade, não há regulamentação específica que determine o que seja esse método, nem certificação que garanta a sua adequada aplicação. Não há elementos técnicos para sustentar a presente solicitação, terapias baseadas no método de BOBA. O Superior Tribunal de Justiça, agravo de instrumento, RESP 1979, também fala nesse sentido. Relator ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 13 de junho de 2022, 17 de junho de 2022, a publicação. O método Cuevas-Medec, quanto ao método Cuevas-Medec, exercise, a nota técnica número 49095, elaborada pelo NAT-JUS Paraná, de 12 de outubro de 2021, está disponível também no banco de dados, o NAT-JUS do CNJ, conclui que não há evidência científica a justificar a sua prescrição e que, abre aspas, considerando os efeitos do método, as evidências científicas são restritas, com um número extremamente limitado de artigos publicados, pesquisas realizadas nas principais bases de dados Medline via ela cita aqui, PubMed, SL e Lililax. B, a Abrafim, Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, emitiu um parecer em que não pode afirmar que o método possa resultar em efeitos superiores, semelhantes ou inferiores aos demais recursos cinesioterapêuticos da área de fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescência. Fecha aspas. No mesmo diapasão, é a também recente nota técnica 48.074, elaborada pelo NAT-JUS do Rio Grande do Sul, em 13 de outubro de 2021. Também está disponível no banco de dados, NAT-JUS do CNJ, que concluiu ser desfavorável, assentando que, abre aspas, as poucas evidências científicas até o presente momento em relação ao método Cuevas-Medec são de pouca consistência científica, não se podendo chegar à conclusão sobre real eficácia, e não há estudos comparativos com as terapias ditas padrão. O Superior Tribunal de Justiça, agravo de instrumento, no RESP 1979069, o relator ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 13 de junho de 2022. E o sexto método, que é o kinesiotape, aliás, não é um método, é uma órtese. Nos termos do artigo 10, inciso 7º da Lei 9656, não há obrigatoriedade legal de cobertura de fornecimento de prótese, órtese e seus acessórios, não ligados ao ato cirúrgico. E aqui eu venho citando que as próteses, órtese, o julgamento do RESP 1741, 618, Distrito Federal, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, terceira turma, julgado em 15 de dezembro de 2020,
Também diz próteses, órteses, acessórios, como é o caso das bandagens terapêuticas, somente tem obrigatoriedade de cobertura, se for introduzida total ou parcialmente no corpo humano. Aqui é a citação igualzinho o que está no artigo. Vou também dispensar a leitura. Posto isto, muito respeitosamente, divijo da eminente relatora, para o fim de dar provimento ao recurso na sua persecução. É como voto. Esse foi meu voto, no processo 44. Né, eu passo a palavra ao desembargador André. Excelência, eu acompanhei o voto de Vossa Excelência aqui, inclusive já colocar aqui no sistema, eu acompanhei o inteiro teor, com reciprocidade e respeito, eu mantenho já o voto anterior e meu entendimento e acompanho a relatora. Tá. Só acompanha o voto da relatora, então, como é um agravo, deixa eu ler aqui, é o 44. A Câmara, por maioria, conheceu do recurso para negar provimento. E Vossa Excelência lavra o acórdão. Obrigado, Excelência. O próximo é o 45, também um agravo de instrumento. É o 062-9298-77-2022, da 38ª Vara Civil. Agravante, BS, é uma empresa, é? BS Sociedade Anônima? BS Sociedade Anônima. Advogado, Wilson Salles Belchior. E o agravada é Bradesco Saúde, isso aqui, né? É não? Sim. E advogado Wilson Salles Belchior, agravada LFAB, Bradesco Saúde. Não está abreviado, não, Loreta, próxima vez. Né? Agravada LFA, BRPA, GFAB. Advogado João Paulo de Azevedo Martins, advogado João Vitor Fernandes de Almeida Messias. E a relatora, desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Meu voto visto. Na espécie, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Como relatado pela eminente desembargadora, relatora, o presente agravo de instrumento for interposto contra a seguinte decisão, abre aspas. Ao compulsar os autos, bem como as razões do agravo, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Outrossim, diante da comunicação de descumprimento da liminar concedida às folhas 6681 pela promovida, corroborada pela ausência de comprovação contrária, defiro o pedido de novo bloqueio, no valor de 40 mil, totalizando o teto da multa prevista para o caso de inadimplemento da tutela de urgência, deferida, 70 mil, através do Cisbajude. Outrossim, diante do risco à saúde a que a autora é submetida, em razão do descumprimento da liminar requerida e por bem elevar o teto da multa diária para o patamar de 100 mil. Assim, fora determinado o bloqueio de valores através do Cisbajude, sob o fundamento de descumprimento da medida liminar concedida às folhas 6681, o ato judicial em que se deferira a tutela provisória de urgência vindicada na ação de origem, no sentido de que a promovida agravante providencie, abre aspas, providencie o tratamento pleiteado na inicial com profissionais pertencentes ao corpo de credenciados do plano que ostentem a qualificação indicada na prescrição de folhas 47. O caso haja profissionais qualificados, credenciados, a promovida com tais requisitos. Deve esta custear e indicar os profissionais habilitados para realizar o tratamento. O caso não o faça, deve custear tratamento necessariamente desempenhado pelos profissionais a serem indicados pela promovente, na forma e quantidade ali indicados, em até 10 dias da apresentação das respectivas notas fiscais, sob pena de multa diária de R$ 1.000, em caso de descumprimento da decisão, limitando-se a 30 mil, com fundamento no artigo 301, combinado com 536, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. E conforme a referida prescrição, a operadora deverá fornecer terapia ocupacional com profissional capacitado nos métodos Samarão Brandão, Sensory Babies, integração sensorial de Aires e Bobá. Deverá fornecer também fisioterapia motora com especialista dos métodos Bobá, Cuevas Medec e aplicação da kinésio tape. Ocorre que,
Compulsando os folhos, no SAG, primeiro grau, aferi que a decisão agravada não mais subsiste, em razão de ter sido prolatado novo decísio, mantendo o bloqueio, mas por outro fundamento. Veja-se. Aqui eu trago a decisão do juiz de primeiro grau, mantendo o bloqueio, mas com nova fundamentação. Compulsando-se os autos, abre aspas, compulsando-se os autos, percebo que a promovida cumpriu em parte com a medida liminar imposta por este juízo, tendo em vista que os profissionais qualificados na inicial para a realização do tratamento de saúde da menor foram devidamente indicados, conforme petição e documentos de folhas 286 e 294. Entretanto, até o presente momento, não vislumbro nos presentes autos o comprovante de pagamento dos tratamentos médicos iniciados. Em razão disso, mantenho, por hora, a manutenção dos valores bloqueados, uma vez que não restou comprovado o pagamento das diligências médicas realizadas. Ato contínuo, intime-se a promovida para em 5 dias comprovar o pagamento do tratamento de saúde iniciado, sob pena de novas medidas coercitivas serem providenciadas por este juízo. Folha 377. E assim, o douto juiz Acó retratara-se da decisão anterior, reconsiderando-a parcialmente, na medida em que assenta que a Bradesco Saúde S.A., abre aspas, cumpriu em parte com a medida liminar imposta, no que mantiver o bloqueio, mas sobre o específico fundamento de que não, abre aspas, não se vislumbra nos presentes autos o comprovante de pagamento dos tratamentos médicos iniciados. Consecutariamente, tornou-se prejudicado o inconformismo. É que, como após a interposição do agravo, a douta magistrada de primeiro grau proferira nova decisão interlocutória e que esta, ao tratar da questão impugnada, acabara por substituir o primeiro pronunciamento. Resta, pois, prejudicada a análise do mérito neste recurso. Posto isso, o julgamento prejudicado o agravo, deixo de conhecê-lo. Inteligência do artigo 932, inciso 3 do CPC. É como voto. Repassa a palavra ao desembargador André. Desembargadora Jane Ruth, com essa mudança fática que Vossa Excelência traz aos autos, eu acompanho o voto de Vossa Excelência para não conhecer do recurso. É como eu voto. Obrigada, desembargador André. 45, a Câmara, por maioria, conheceu do recurso para dar provimento. Esses foram só esses, né? Não. Dar provimento, né? Aliás, não conhecer, Pronto, desculpa. Não conhecer. Fiquei tudo prejudicado aos termos do voto. Pronto, eram só esses, né, Lorena? Pronto. Aqui a Lorena está me informando que tem visto do desembargador André. Cadê? O senhor confirma aí, desembargador André? Tem 2 conflitos que o senhor... Tem. O que eu pedi vista semana passada e me comprometi em devolver hoje, já trouxe o voto. Eu vou ler. Então eu vou anunciar aqui. Então, é o número 38. É o 38, conflito de competência cível 0003403, 66/2022, da 6ª Vara de Família. Suscitante, juiz de direito da 6ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Suscitado, juiz de direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Voto do relator. Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência para declarar o juiz da 6ª Vara. Era aquele conflito da substituição de curador, né? Que se a substituição de curador seria competente o juízo por onde tramitou a curatela ou se seria uma distribuição aleatória para o sorteio. Né? A relatora entendeu que seria competente para processar e julgar a ação de substituição de curatela, o juiz da 6ª Vara, que seria aleatória, né? E no meu voto visto, diante de todo exposto, de vista do voto da eminente relatora, no que julgo procedente conflito, decreta o juiz da 3ª Vara, que era o suscitado, que é onde tramitou a curatela. Pronto, foi esse aqui o resumo. Na palavra, Vossa Excelência, desembargador André. Excelência, bom dia aos demais colegas, já tinham dado antes. Para ser bem sucinto, eu estou acompanhando a relatora e respeitosamente divergindo de Vossa Excelência. Neste caso, continuo a acreditar que deve ser aplicada
a súmula 235 do STJ, que a conexão não determina a reunião de processo se um deles já foi julgado. E eu apresento um voto, faço uma análise do que tratou a relatora, do que trata Vossa Excelência, e, no meu entendimento, entendo que deve ser seguida a súmula, como eu falei, o artigo 55, e aí eu voto, seguindo a relatora, que o competente é o juiz da 6ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. E só para ler a conclusão, porque o voto está exposto, eu cito jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará, da Primeira Câmara, da Segunda Câmara, cito do STJ e de outros tribunais. A conclusão do meu voto vista é a seguinte: em face do exposto, acompanho integralmente o voto prolatado pela esmarradora relatora Lira Ramos de Oliveira, no sentido de declarar a competência do juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, o juízo suscitante, para processar e julgar a ação de substituição da curatela. É como voto. Então, como eu disse, eu li o voto de Vossa Excelência, acompanhei na sessão passada, li novamente, mas nesse momento, pelo que eu já venho decidindo, eu entendo que é a competência da 6ª Vara de Família de Fortaleza. É como eu voto, Excelência. Pronto, como é conflito, né, por maioria. Então, a Câmara, por maioria, conheceu do recurso, aliás, conheceu do conflito, né? Aqui não, isso aqui. Conheceu do conflito para reconhecer a competência do juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, nos termos do voto da relatora. O desembargador André lavra o voto, o acórdão. O 39... Ah, é o 40? O 41 é o conflito de competência 0003-529-19-2022, da 18ª Vara de Família, suscitante ao juiz de direito da 18ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, suscitado o juiz de direito da 6ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. No voto da relatora, ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência para declarar competente o juiz da 18ª Vara de Família. E no meu voto, eu reconheci como sendo da 6ª Vara de Família aquela questão de mudança de classe. E quando há mudança de classe, o sistema todo ele já faz a compensação. Então, eu entendo, em conformidade com o que foi esposado pelo o juiz da 18ª, que realmente já teria ocorrido a compensação, por isso que teria que ser uma nova distribuição. E o desembargador André pediu vista, passa a palavra a Vossa Excelência, desembargador André. Obrigado, desembargador Jane Ruth. Com devido respeito, reciprocidade de respeito, eu também, nesse caso, estou acompanhando a relatora. Como esse caso tem uma pequena especificidade, eu peço, o voto está exposto, fiz um voto escrito, né, e vai para os autos, mas eu faço só uma pequena ponderação, em síntese. Eu digo o seguinte na parte final. Analisando detalhadamente o artigo 6º da portaria 510/2015 do TJCE, citado no voto divergente da eminente desembargadora Jane Ruth, verifico que a referida norma apenas estabelece que é competência do setor de distribuição a realização das retificações na atuação processual e que, caso o próprio setor verifique incongruências nas informações cadastradas pelas partes antes da distribuição da ação, esta só ocorrerá após o saneamento necessário, inexistindo qualquer informação acerca dos casos em que a necessidade de retificação é constatada pela unidade judiciária após a distribuição. Nestes termos, eu sigo o artigo 6º, parágrafo 1º. Destarte, concordo com a interpretação defendida no voto da eminente relatora, por entender que a competência do juiz suscitante for afirmada desde a distribuição inicial, pois a determinação da retificação da classe processual ao setor competente é mera atividade administrativa do magistrado e não tem o condão de alterar a distribuição já realizada, principalmente porque não ocorrida nenhuma nenhuma exceção aos princípios da perpetuação da jurisdição e do juiz natural, artigos 43 do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso 37 da Constituição da República Federativa Brasileira, do Brasil. Por tais razões, com reciprocidade de respeito, acompanho integralmente o voto prolatário pela desembargadora relatora Lira Ramos de Oliveira, no sentido de declarar a competência do juiz da 18ª Vara de Família com a Fortaleza, o suscitante, para processar e julgar a ação de vosso litigioso. É assim como eu voto, eminente desembargadora. Obrigada, desembargador André. O resultado.
A Câmara, por maioria, conheceu do conflito para reconhecer a competência do juízo da 18ª Vara de Família. Vossa Excelência lavra o acórdão. Termina? Obrigado, desembargadora. Tá. Pronto, esses eram os votos vistos, né? Acho que ninguém tem mais votos, segundo a Lorena está me informando aqui. Dos processos da pauta, o único que não foi votado foi o do processo 4, o de ordem 4, da minha relatoria. Aliás, foi votado pelo desembargador André, que acompanhou o meu voto, e o desembargador Lopes não votou. Esse caso é interessante, eu vou dar a palavra a Vossa Excelência, desembargador Lopes. Eu aguardo. Já estou com a palavra? Jorge, abri aqui. Pronto, já está com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, desembargadora Jane Ruth, presidente desta Câmara. Bom dia, desembargador André Costa. Bom dia, desembargadora Adriana. Bom dia, procurador, doutor Emanuel. Bom dia, defensor público, doutor Alderi Furtado. Bom dia, Lorena. E os demais presentes na sessão ou de forma virtual. Este processo é o número 4, né? A desembargadora Jane Ruth é a relatora e reconhece que a apelação é intempestiva, tanto que não a conheceu. Não obstante a isso, anulou a sentença de ofício ante a constatação de erro improcedendo no julgado. O que, na sua ótica, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarado ainda que o recurso seja intempestivo. Eu ouso discordar, haja vista que, segundo o julgado do STJ, de dezembro de 2020, o relator do RESP número 1.469.761, Paraná, relator ministro Fernandes, OG Fernandes, ele diz o seguinte: somente após o conhecimento do recurso é que as demais assertivas poderão ser analisadas pela corte local, ainda que versem sobre questão de ordem pública. Daí eu resolvo pedir vista dos autos para proferir meu voto de discordância. Tá ok, desembargador Lopes. Eu achei interessante, desembargador Lopes, esse caso, deixar, que era justamente para a gente ouvir a opinião, tanto de Vossa Excelência, eu já sabia a sua opinião, e a opinião do desembargador André, né? Porque esse caso é interessante porque foi o seguinte, a parte entrou com a ação, só para atualizar os demais, Pois não. A parte entrou com a ação e juntou o comprovante do recolhimento das custas. Só que o juiz não percebeu e preferiu um despacho mandando ela recolher as custas. E foi certo publicado e já estava recolhido e ele extinguiu, né, o processo. Aí a parte já tinha juntado as custas e apelou, mostrando que já tinha juntado as custas, né? Aí, quer dizer, só que ela apelou um dia seguinte após o prazo, depois que ela era intempestiva, que eu não conhecia. Mas como reconhecendo assim o caso, nós estamos diante de um erro que não foi da parte, assim, ela tinha, se não fosse o juiz ter se equivocado, né, sobre ele não ter visto a juntada do comprovante de recolhimento das custas, o processo dela teria continuado. E ele extinguiu de logo, né, de início, extinguiu achando que não tinha sido pago as custas. Aí, se a gente segue esse entendimento do STJ, né,
de que a gente só poderia reconhecer quando tivesse fosse tempestivo ou não. Nesse caso, que estaria causando um prejuízo à parte, né? Eu vi mais para esse lado, o prejuízo à parte de um erro que não foi dela, né? Aí é bom que o senhor vai analisar e se a gente ver o que a gente vai entender, né? Qual que a maioria vai entender nesse caso. Barajane, foi mais para isso, para que a gente pudesse amadurecer mesmo. Barajane Ruth, desembargador André. só pedir uma coisa. Desembargador Zé Lopes, por gentileza, repita o número do RESP que o senhor leu. 1.461/PR, Paraná, né? Tá, muito obrigado, de 15 de dezembro de 2020. Publicado no Diário da Justiça de 18 de dezembro de 2020. Obrigado, colega. Ok. Então, foi somente esse, né, que vai ficar concedida vista para o desembargador Lopes. Então, com relação aos demais processos, vai fazer com ressalva? Não, tá. Com relação aos demais processos, anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores, que já votados provisoriamente. Aqui eu pergunto se alguém tem algo a registrar, mas eu já tenho aqui um pedido a registrar. Porque domingo de Páscoa, né, a nossa secretária, a Lorena, ela teve um dia bastante triste, né, porque ela perdeu o seu genitor, né, no domingo, o senhor Antônio Gilvan Mendes de Oliveira. E eu queria fazer aqui o registro de nota de pesar da Câmara, né, por esse momento tão difícil na vida dela, né? Como quem já perdeu o pai também, os pais já sabem também como é essa dor, e era isso, esse registro. Se vocês todos concordam. Doutora Jane Ruth, concordo integralmente, e só estou tomando conhecimento disso agora, por Vossa Excelência, e eu volto de pesar e de total solidariedade. Espero que Deus e as energias positivas do universo confortem tanto a Lorena, nossa secretária, Lorena Monteiro, como a sua família, né? E é isso. Esses momentos são sempre muito difíceis. A senhora já teve isso, recentemente passou por isso. Eu passei há 10 anos e realmente não é fácil. Então, total solidariedade à nossa secretária aí. Obrigada, Fernando André. Ela não pode nem agradecer, ela já está comovida. Emocionada, né? Alguém mais queria registrar ou falar? Senadora, não sei se cabe, mas a senhora citou hoje num voto da senhora, ele, né, o ministro, uma decisão de um RESP de votos em 2020, que foi um grande nome do direito privado brasileiro, que faleceu recentemente no mesmo de câncer. Domingo, não foi? Foi, no mesmo domingo. O ministro Paulo dos Santos C. Severino, né? E Paulo de Tarso. Paulo de Tarso C. Severino, e novo, 63 anos, já vinha doente há um tempo. E a história mesmo, basta ver a página do STJ, desembargador foi desembargador estadual como nós, teve uma vida acadêmica profícua, era um dos coordenadores daquelas jornadas de direito civil, construiu uma jurisprudência muito grande no direito privado, participava de eventos acadêmicos, teve uma atuação muito forte no Superior Tribunal de Justiça. E eu não sei como seria, aí cabe ao cerimonial, a assessoria ver, mas aprovar um voto de pesar pelo falecimento do ministro, né? Eu não tive nunca a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, mas faço isso mais pela solidariedade e pela história. Nós somos uma Câmara de Direito Privado e, de vez em quando, citamos votos proferidos, ainda que a gente concorde ou não concorde, mas citamos votos produzidos pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não é isso? Então, era esse pedir aprovação do formador de jurisprudência, muito bom. O voto de pesar para enviar ao Superior Tribunal de Justiça que faça chegar às mãos da família dele.
Era isso, desembargadora. Concordo plenamente, acredito que todos também, né? Muito boa a lembrar, a lembrança. Então, feitas esses Desembargadora, deixa eu registros... fazer um convite, se você não permite, esqueci de falar. Aham. É só um convite. É amanhã, dia 13, na tarde de amanhã, e eu acho que Vossa Excelência deve ter recebido um ofício, e na sexta de manhã vai ser realizado o 9º Congresso Cearense de Direito das Famílias e Sucessões, que é promovido pela Seção Cearense de uma entidade nacional chamada IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, Vossa Excelência todos conhecem. Eu sou filiado ao IBDFAM desde 2009, acompanho, recebo os boletins, as revistas, até para mostrar aqui, essa é a última que me chegou, e bimensalmente tem as revistas, recebe esse informativo, aí tem uma revista também com doutrina acadêmica, e nos últimos anos, o Instituto completou já 25 anos, vem influenciando ativamente na construção da jurisprudência no direito das famílias e sucessões. Alguns discordam, outros discordam, mas o fato é que é um instituto muito forte, e aí o Congresso Nacional, o evento nacional será em outubro, né, desse ano, e o congresso local será na próxima, amanhã, quinta e sexta-feira. Se eu não me engano, a presidente do IBDFAM, a advogada Gabriela Lima, e outro dirigente também, informaram que foi enviar ofício aos gabinetes, acho que com cortesia para a inscrição no evento. Aí eu sei que a agenda nossa é muito atribulada, mas se Vossa Excelência puderem participar, ou assessoria, acho que seria uma boa oportunidade para a gente aperfeiçoar. Tem alguns nomes locais, tem nomes nacionais, aperfeiçoar. Depois vou botar no grupo a programação, o link da programação e do Congresso. Então, é só um convite, reforçando, e se não me engano, o ofício já chegou nos gabinetes. Era isso, Madura. Eu até vi, desembargador André, acontece à tarde de quinta e amanhã de sexta. A gente vai ter pleno amanhã. Exatamente. Eu já até comuniquei à presidência que eu vou para o evento, dependendo que eu participo no pleno, que geralmente o pleno é rápido, né? Não sei como é que vai ser a pauta de amanhã, porque tem um pleno depois. Só que a senhora tem pleno e depois acompanha. A senhora dos Madeira Lopes acompanha o órgão especial também, né? Não, eu não. Não? Também Pronto, não. aí veja aí. Mas, de qualquer forma, a presença de vocês seriam bem-vindas, e inclusive do representante do Ministério Público, do Francisco Mauro Gomes Ribeiro, como também do nosso representante da Defensoria, Alderi Furtado Lopes. Mas é só para formalizar e reforçar o convite. Obrigado, presidente. Desembargador André, vai ser na sede da OAB, né? Exatamente. Ok. Eu vou botar no grupo a programação. Porque às vezes a pessoa não consegue ir para o evento todo, mas tem uma ou outra palestra que se interessa, e aí vai para aquela palestra, vai para aquele debate. Eu sei que o tempo nosso é muito escasso, porque amanhã é quinta e sexta já tem que entregar os relatórios para os julgamentos daqui a 15 dias e tudo mais as decisões. Mas, de qualquer forma, está feito o convite. Eu agradeço a atenção dos colegas. Pois, gente, a gente pode declarar encerrada, né, a sessão. Foi rápida hoje, que horas são? 9h35. 9h35. Olha aí. Vai trabalhar muito aqui ainda. Que seja sempre assim. Pois é. Embargadora Jane Ruth, me permita, por gentileza, somente pedir desculpas à senhora, ao desembargador José Lopes, ao desembargador André Costa, ao doutor defensor público Alderi Furtado Lopes e aos demais aqui presentes, pelo problema que eu tive no início desta sessão. Eu conseguia ouvi-los, mas não conseguia repassar a minha imagem, nem tampouco conseguir falar. Então, eu peço desculpas a todos por esse problema que eu passei. Muito obrigado e um bom dia. Mauro. Obrigada também, senhor, pela sua gentileza em se justificar, mas a gente entendeu, né? Sempre há essas ocorrências que a gente também às vezes fica sem o som, sem a imagem, né? Pois então, todos tenham um bom dia de trabalho, né? E a noite de descanso. E até logo, declaro encerrado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.